Chocolate amargo. A árvore do cacau foi cultivada pela primeira vez pelos Olmecas na Mesoamérica, por volta do ano 1500 a.C. Os maias e os astecas o valorizavam tanto que utilizavam as sementes como moeda de troca. O chocolate amargo deve conter pelo menos 50% de sólidos de cacau, embora as versões premium possam alcançar 99%. Essa porcentagem indica qual proporção da barra provém do grão de cacau em comparação com o açúcar adicionado. Os chocolateiros belgas do século XIX estabeleceram as bases da textura suave que conhecemos hoje ao desenvolver o processo de conchagem, que consiste em agitar e refinar o chocolate por horas ou até dias. Quanto maior a porcentagem de cacau, mais pronunciadas ficam as notas de sabor. Algumas são frutadas, outras terrosas ou de nozes, dependendo da origem dos grãos. Chocolate ao leite. Em 1875, um chocolateiro suíço chamado Daniel Peter levava 8 anos tentando combinar leite com chocolate sem sucesso. A água presente no leite fazia com que a mistura se estragasse ou se separasse constantemente. A solução veio quando ele se associou ao seu vizinho Henri Nestlé, que havia desenvolvido o leite em pó, e juntos criaram o primeiro chocolate ao leite estável. Por lei, e na maioria dos países, o chocolate ao leite deve conter pelo menos 10% de sólidos de cacau e 12% de sólidos lácteos. Algumas receitas históricas utilizavam leite parcialmente lipolizado como técnica de conservação, o que gerava um sabor ligeiramente ácido, que com o tempo se tornou uma característica reconhecível de certas marcas. Chocolate branco. Tecnicamente, o chocolate branco não é chocolate no sentido estrito, porque não contém sólidos de cacau, apenas manteiga de cacau, açúcar e leite. A Nestlé o introduziu comercialmente em 1930 com a barra Galac na Europa. Durante décadas, os puristas se recusaram a chamá-lo de chocolate, e as autoridades reguladoras não o reconheceram oficialmente como tal até o início do século XXI. Deve conter pelo menos 20% de manteiga de cacau e 14% de sólidos lácteos. É extraordinariamente difícil de trabalhar porque a manteiga de cacau derrete a temperatura corporal, o que complica a moldagem. Alguns chocolateiros o consideram mais um suporte do que um sabor em si, usando-o como base para outros ingredientes como baunilha, matcha ou fruta liofilizada. Chocolate Rubi. Anunciado em 2017 após mais de uma década de desenvolvimento, o chocolate Rubi é elaborado a partir de grãos de cacau Rubi submetidos a um processo específico. Esses grãos, encontrados no Equador, Brasil e Costa do Marfim, contêm naturalmente precursores que, ao serem processados sem fermentação, geram uma cor rosada e um sabor frutado sem necessidade de corantes ou aromas artificiais. O chocolateiro suíço Barry Callebaut levou 13 anos para descobrir como extrair esse perfil de sabor. O resultado é um chocolate com uma nota ácida e ligeiramente azeda que muitos descrevem como reminiscente de frutas vermelhas ou cítricos. Deve conter pelo menos 47,3% de produtos de cacau para cumprir os padrões de classificação como chocolate, situando-se em composição entre o chocolate ao leite e o amargo. Chocolate loiro. Também chamado de chocolate branco caramelizado, esta variedade foi descoberta por acidente em 2006 pelo confeiteiro francês Frédéric Baul, quando deixou o chocolate branco em banho-maria por tempo demais. Não, em vez de queimar, os sólidos lácteos se caramelizaram, transformando o chocolate em um tom dourado e conferindo-lhe um sabor tostado com notas de biscoito amanteigado e caramelo salgado. A Valrhona o comercializou posteriormente como Dulçaí em 2012. A reação de Maillard, o mesmo processo químico que dora a carne e tosta o pão, transforma as proteínas e os açúcares do leite durante horas de aquecimento suave a cerca de 120 graus Celsius. O resultado tem um sabor entre o chocolate branco e o butterscotch, com uma profundidade de sabor que o chocolate branco convencional não tem. Chocolate de Módica. Este chocolate granuloso e rústico provém da localidade siciliana de Módica, onde a receita se manteve praticamente sem mudanças desde o século XVI, quando os espanhóis a introduziram a partir da tradição asteca. Ao contrário do chocolate moderno, o de Módica nunca é conchado nem refinado.
de modo que os cristais de açúcar não se dissolvem completamente e criam uma textura arenosa característica. O cacau é processado a temperaturas baixas que não superam 40 graus Celsius, de modo que os açúcares permanecem cristalinos e crocantes. Os sabores tradicionais incluem canela, baunilha e pimenta, tal como os astecas o preparavam. As barras se esfarelam em vez de derreter, e mordê-las se parece mais com mastigar pedra aromatizada do que comer chocolate cremoso. Chocolate de origem única. Ao contrário do chocolate de mistura, elaborado com grãos provenientes de vários países, o chocolate de origem única provém de uma região específica ou até de uma única fazenda. O cacau venezuelano da região de Chuao é considerado um dos melhores do mundo, com apenas 20 toneladas produzidas anualmente em uma pequena vila acessível apenas de barco. Os grãos de Madagascar têm um perfil claramente frutado e ácido, enquanto o cacau nacional equatoriano apresenta notas florais. As barras de origem única ficaram na moda na primeira década dos anos 2000, com a ascensão do movimento do chocolate artesanal, seguindo um caminho similar ao do café especial. Os chocolateiros começaram a tratar o cacau como o vinho, reconhecendo que o solo, o clima e o ambiente influenciam diretamente o sabor final. Gianduia criado em Turim, Itália, durante as guerras napoleônicas, quando um bloqueio naval encareceu e tornou escasso o cacau, os chocolateiros começaram a misturar pasta de avelã com chocolate para esticar a matéria-prima disponível. O gianduia tradicional contém aproximadamente 30% de pasta de avelã misturada com chocolate, o que gera uma textura suave e untuosa. É o antepassado sofisticado da Nutella, que também nasceu na Itália depois da Segunda Guerra Mundial, quando o cacau voltou a escassear. O gianduia autêntico utiliza avelãs do Piemonte, de sabor mais delicado e menos amargo que outras variedades, e a mistura é trabalhada até obter uma consistência sedosa. Chocolate cru. O chocolate cru é elaborado a partir de grãos de cacau que não foram torrados, mantendo-os abaixo de 42 graus Celsius durante todo o processo, com o objetivo de preservar enzimas e antioxidantes. O movimento da alimentação sem processamento o popularizou na primeira década dos anos 2000, atribuindo-lhe benefícios para a saúde derivados do cacau não tratado. A elaboração tradicional implica torrar os grãos entre 120 e 140 graus Celsius para desenvolver o sabor e eliminar bactérias, de modo que as versões cruas resultam muito mais amargas e adstringentes, sem os sabores suaves e desenvolvidos do chocolate torrado. Alguns produtores de chocolate cru empregam prensagem a frio ou fermentação a baixa temperatura para desenvolver sabor sem calor. A textura também pode ser mais granulosa, pois as temperaturas baixas dificultam moer o cacau até obter uma pasta homogênea. Chocolate para beber. Muito antes de o chocolate se tornar uma barra, era consumido na forma de bebida. Os maias e os astecas o tomavam frio e amargo, misturado frequentemente com pimenta e farinha de milho. Quando os conquistadores espanhóis levaram o cacau à Europa no século XVI, adicionaram açúcar e o serviram quente, transformando-o em uma bebida de luxo para a aristocracia. O chocolate para beber europeu é muito mais espesso e rico do que o cacau em pó dissolvido. É elaborado derretendo chocolate real em leite ou água. O chocolat chaude francês e o chocolate italiano são tão densos que quase podem ser comidos com colher. Na Espanha, é servido tradicionalmente acompanhado de churros para mergulhar. Em Viena é coroado com chantilly na versão conhecida como Wiener Melange de chocolate.